No próximo dia 7 de setembro, o Brasil estará comemorando 200 anos da independência e serão realizadas em todo o país manifestações populares para comemorar essa data. Está aqui conosco o Cassiano Schneider, empresário do setor imobiliário, que também é representante do Brasil 200. É um grupo brasileiro que discute assuntos de interesse nacional. Cassiano, boa tarde. A gente sabe que você está aqui também para falar sobre essas manifestações. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, equipe do Jornal do Médio Vale, aqui de Timbó. Agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando, né, e falando um pouco mais sobre esse evento, essa manifestação do dia 7 de setembro. Cassiano, eu gostaria que você falasse como é que vai ser essa manifestação aqui na nossa região, especialmente com sede em Timbó. Então, já diretamente falando, como vai ser a programação? Então, a manifestação desse 7 de setembro, né, de 2022, ela vai se dar praticamente nos mesmos moldes da manifestação realizada no ano passado, em 2021. Né? Haverá uma concentração inicial, né, das pessoas em frente à Praça da Prefeitura, aqui em Timbó, onde será feito então um discurso de abertura, né, fazendo-se uma introdução sobre do que se trata o evento, né, as pautas, as principais pautas dessa manifestação, onde será também entoado a canção do hino nacional e também do hino da independência, né, em alusão justamente aos 200 anos de independência do Brasil. E também será feita a oração do Pai Nosso, né, como é feito tradicionalmente em todos esses eventos. Depois dessa concentração inicial, então, será feita uma passeata com caminhada, né, caminhada a pé, de fato, e também com comboios de veículos, né, que queiram estar participando, como jipes, caminhões, também estarão à vontade para participar dessa passeata, desse desfile, né, pela Avenida Getúlio Vargas, né, depois fazendo o retorno pela Rua Julius Jacobsen, retornando pela Avenida 7 de Setembro e virando à esquerda ali pela Rua da Delegacia e depois retornando até a Praça da Prefeitura, onde será falado novamente sobre as pautas da manifestação de maneira um pouco mais explicativa e também será aberta a palavra para quem quiser expressar a sua opinião. Cassiano, a gente sabe que nós estamos esse ano vivendo um ano político, uma eleição que vai, né, definir os próximos 4 anos do Brasil, e essa manifestação a gente sabe que também que tem essas pautas políticas que as pessoas vão se manifestar. Então eu queria que você falasse também dessa questão política. As pessoas podem ir lá para se manifestar a favor do seu candidato, principalmente a gente sabe que essa pauta, essa manifestação está muito também ligada a esse processo federal. Com certeza, Evandro. Todas as manifestações que foram realizadas em outros momentos, em outros anos, né, aqui no Brasil, assim como também em Timbó, que basicamente realizou todas as manifestações que eram feitas nas capitais brasileiras, em outros lugares do país, todas elas eram feitas com o propósito de propor, né, alguma mudança na esfera política, né, seja na esfera econômica, na esfera de investigações de corrupção, seja na parte educacional, enfim, tudo aquilo que pudesse trazer melhoria na qualidade de vida da sociedade como um todo. Então, as manifestações sempre tiveram esse propósito de interesse público, interesse nacional. Coincidentemente, esta manifestação, né, de 2022, ela cai justamente num ano e num período eleitoral, né, em plena campanha aí para presidente da República. E obviamente, é sabido que o presidente da República, Jair Bolsonaro, hoje ele defende os valores da pátria, defende os valores da nação brasileira, né? A própria Constituição, ele tem sido enfático na defesa da Constituição, que são os valores também que, em suma, serão defendidos na manifestação. Então, acaba coincidindo também com essa defesa feita pelo presidente. Então, são essas coincidências que acabam também acontecendo nessa manifestação, especialmente, né, de 7 de setembro de 2022. Então, por isso, as pessoas estarão totalmente livres para se expressarem, né? Elas podem levar cartazes expressando a opinião que lhes cabe, a opinião que elas acham que é coerente expressar, naquele momento que tenha conexão com as pautas da manifestação. Então, será livre, assim como todas as manifestações que foram realizadas em outros anos. E quem quiser participar da manifestação poderá ir vestido de verde e amarelo, levar suas bandeiras, vai ter carro de som também, como é que vai ser? Exatamente, é muito importante esse ponto, Evandro.
logo no início da manifestação, né, pré-concentração, por exemplo, haverá um telão, né, com a reprodução de alguns vídeos que tratam de músicas em alusão ao Brasil, em alusão à nação brasileira, e de músicas também e vídeos, né, que serão reproduzidos, que vão falar também um pouco dos assuntos atuais, né, dos problemas atuais que a sociedade brasileira vive, né, assim como foi também no ano de 2021. E logo depois daí, iniciando a concentração, aí será pausado ali a reprodução dos vídeos e das músicas para que o pessoal também possa falar, possa acompanhar a oração do Pai Nosso e também a entoação dos hinos nacional e da independência. Depois, no momento do início da caminhada, aí será tocado o carro de som, que colocará a reprodução de algumas músicas também relacionadas à bandeira do Brasil, relacionadas à independência e as canções que também relatam bastante, né, ao momento atual do Brasil. E aí depois ficará basicamente, de maneira geral, as canções e os vídeos sendo reproduzidos o tempo todo. E as pessoas poderão ir de verde e amarelo, azul e branco, né, que são as cores da bandeira do Brasil, e poderão ir com bandeira, poderão ir com bonecos, poderão ir com mascotes, com qualquer coisa, qualquer elemento, qualquer objeto que seja aludido, né, que tenha conexão com a pauta que é a independência do Brasil. Cassiano, em 2018... aqui em Timbó, nós tivemos uma eleição com praticamente uma maciça votação para o presidente Bolsonaro. E como é que você vê essa eleição deste ano? Timbó ainda continua com essa tendência forte em relação ao apoio ao presidente? Eu acredito que sim, Evandro. Timbó, se não me falha a memória, foi a cidade com a terceira maior votação proporcional do Brasil, em relação... Mais de 90%. Mais de 90%, exatamente. Mais de 90% dos votos válidos, né, que caíram nas urnas em favor do então candidato Jair Bolsonaro. E eu acredito que essa diferença, ou pelo menos a vantagem, ela ainda será mantida. Numericamente pode ser que seja um pouquinho menor, porque a gente sabe que esses números acabam se alterando porque novos eleitores hoje estão aptos, novas pessoas, melhor dizendo, estão aptas a votar, têm pensamentos diferentes. Então, numericamente pode ser que altere um pouco essa vantagem, mas em termos subjetivos, isso vai se dar, essa diferença vai ser mantida. A gente acredita que Timbó ainda será uma das 10 cidades com maior votação em favor do presidente. Agora, Cassiano, você que também ligado à economia, eu sei que você é um estudioso nessa área, a gente percebe um ambiente econômico melhor agora, nesse ano, principalmente agora no final do primeiro semestre e também no início do segundo semestre. Como é que você vê a conjuntura econômica do Brasil nesse momento? Eu percebo que eu faço uma comparação assim realmente com os trabalhos, com o trabalho que tem sido feito nos últimos anos. Vamos pegar desde 2019, né? O Jair Bolsonaro pegou o país que em termos econômicos havia sido deixado pré-parado, vamos falar assim, né? Pré-condicionado pelo ex-presidente Temer. Então, Temer fez algumas reformas naquela transição do impeachment de Dilma Rousseff e Bolsonaro pegou o país que estava medianamente arrumado e com as reformas que ele buscou implementar junto ao seu ministro da Economia, Paulo Guedes, como, por exemplo, a reforma previdenciária, que foi muito importante, ele conseguiu criar um ajuste fiscal e econômico muito forte. Não talvez o ajuste que seria necessário, porque aí depende também das outras reformas que acabaram não passando ainda pelo Congresso, como a reforma tributária e a reforma administrativa. Mas, na medida do possível e com as ferramentas que o governo federal tinha à mão nesse momento, ele conseguiu fazer um ajuste bastante razoável que permitiu agora o Brasil estar crescendo, mesmo que crescendo a taxas não tão grandes, mas um crescimento que em relação a outros países é muito expressivo, porque o mundo todo saiu de uma crise, né, uma crise provocada principalmente pelos lockdowns, né, que foram implementados aí durante a pandemia do coronavírus. Então, o Brasil ele aumentou os juros mais cedo, mais rapidamente, né? Basta lembrar aí que no final do ano passado e no início desse ano eles já aumentaram rapidamente os juros, o governo federal, muito antes que os outros países, e agora que os países estão tendo que começar a aumentar os juros, o Brasil começa a estabilizar.
os juros na alta. Então agora a tendência é começar a baixar aos poucos os juros para que o Brasil possa crescer numa velocidade ainda mais rápida. Basta ver, por exemplo, que o primeiro trimestre foi o PIB, o crescimento do PIB foi muito acima das expectativas, 1 e poucos por cento, e no segundo trimestre, vi hoje de manhã, 1,2%, ou seja, acima também da expectativa e cravando aquilo que o Paulo Guedes também já tinha previsto, né? Então, isso mostra que o Brasil está começando a entrar num caminho sustentável de crescimento e que com a queda dos juros, que vai ser natural daqui para frente, ele vai sobrevoar aí grandes voos. Cassiano, além da eleição para presidente da República, nós vamos ter também a eleição para governo do Estado, mas é muito importante também que a sociedade, o eleitor, fique atento à questão do Congresso Nacional, né? Porque hoje as decisões, a legislação, os orçamentos, tudo passa por aí. E o presidente não consegue governar se não tiver uma base parlamentar. Eu queria que você falasse dessa importância também do voto do eleitor perante o Congresso Nacional. Com certeza. O sistema que nós temos hoje, que é o presidencialismo, né, já foi inclusive cunhado, né, ou até mesmo reeditado como presidencialismo de coalizão, né, por um autor que analisou bastante o cenário político brasileiro nos últimos anos, e de fato é o que nós temos. O que significa isso? Que embora o presidente tenha uma certa autonomia para tomar medidas, como por exemplo medidas provisórias, decretos, mas ele depende sumariamente do Congresso bicameral, que seria a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, para poder aprovar os projetos, né? Senão ele não consegue. Então, se ele não tiver um bom trânsito, um bom relacionamento com o Congresso, ele não consegue efetivamente governar. A gente viu isso já, né? Casos de presidentes que não conseguiram governar com o Congresso em gestões passadas, e a gente vê agora um presidente que, ao meu ver, está conseguindo governar. Então, por isso que é muito importante eleger pessoas, tanto no Senado como no Congresso, na Câmara dos Deputados, que estejam comprometidas com o interesse público, com o interesse nacional, né, com as necessidades da população. Então, se você é um defensor ferrenho do combate à corrupção, vote em candidatos que, de fato, têm colocado essa bandeira. Nós vamos combater a corrupção, vamos buscar fortalecer os mecanismos de transparência no poder público, né? Se você, por exemplo, defende alguém que, de repente, é defensor da liberdade, por exemplo, de armas, de posse de armas, olhe, analise e vote nos candidatos que defendam isso, que são pautas que provavelmente são de interesse também de boa parte da população. Então, assim, é muito importante a gente estar elegendo votando não só corretamente no presidente da República, mas nos candidatos ao parlamento, que eles sim são pelo menos 50% da possibilidade de um presidente conseguir governar. Cassiano, no ano passado eu me lembro que nas manifestações que foram feitas lá na praça de frente da prefeitura, se falou muito na questão da transparência da eleição e também críticas ao próprio Supremo Tribunal Federal em relação à postura de alguns ministros, a eventual militância, né? Nem quero entrar no mérito da questão, mas assim, foi levantado isso lá. Como é que você vê esse quadro agora? Parece que as Forças Armadas, inclusive, teve uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, agora a partir de agosto, e chegaram, parece, a um bom termo. Como é que você avalia? Eu sei que você acompanha essas notícias também. Então, Evandro, de fato, a demanda principal da manifestação do ano passado era a aprovação, né, a defesa da aprovação do voto impresso auditável, né, que era um dos mecanismos, né, de trazer mais transparência para as eleições. Como depois de uma atuação muito forte de alguns ministros do Supremo, né, dentro do Congresso Nacional, esse projeto acabou sendo rejeitado pelo Congresso, pelo Parlamento, a única alternativa viável e que pudesse ser implementada em tempo hábil, em função das eleições acontecerem justamente agora em 2022, foi trazer grupos externos para que pudessem fiscalizar em conjunto a apuração dos votos pelas urnas eletrônicas. E aí, uma saída encontrada rapidamente foi justamente trazer as Forças Armadas para acompanharem, né, para ajudarem a monitorar a apuração e a contagem dos votos. O que me parece bastante plausível, por quê? Porque as Forças Armadas, elas
tem dentro de si um núcleo, né, que, por exemplo, boa parte é formada pelo ITA, né, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Então, é um dos institutos de graduação mais respeitados, né, do Brasil, e que tem grandes engenheiros lá dentro. Então, são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas que têm muito conhecimento também da área de tecnologia, da área de TI, de sistemas principalmente, e que poderão, com certeza, fornecer bastante auxílio, né, para que as eleições, para que essa apuração, esse processo de apuração lá no dia da eleição ocorra com total transparência. Essa será também uma das pautas dessa manifestação, para justamente não deixar o governo e não deixar as instituições no Brasil esquecerem que a população está cobrando eleições transparentes. Então, certamente vai continuar sendo defendida essa tese. A questão do Supremo Tribunal Federal, até pouco tempo atrás, ainda estava havendo bastante dissidência, bastante divergência, um clima ainda de instabilidade, né, entre o Poder Executivo e entre o Poder Judiciário, na instituição do Supremo Tribunal Federal, no caso, e do próprio TSE. Mas a gente viu que essa relação foi um pouco apaziguada agora, apesar da última medida adotada na semana passada pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, com essa busca e apreensão, né, na casa, na residência particular dos empresários, né, entre eles o Luciano Hang, com base única e exclusivamente numa matéria da revista Metrópolis, né. Isso não há nenhum, inclusive vendo juristas falando sobre isso, não há nenhum preceito legal em cima dessa para embasar essa medida. Então, isso inclusive, até onde eu sei, tem sido discutido pelo próprio TSE e próprio Supremo Tribunal Federal, sobre o que nós vamos fazer agora para não deixar isso manchar a instituição, né? Então, eu vejo que essas duas pautas elas vão estar também muito acesas agora nessa manifestação, Evandro, justamente por isso, porque foi adotada uma medida considerada autoritária justamente na semana passada. Então, são coisas que vão estar com bastante frescas na memória das pessoas agora na manifestação. Agora, com relação à eleição, Cassiano, independente do resultado que vier, a gente sempre fica com aquela pergunta, né? Você acha que existe hoje clima para alguém não aceitar o resultado da eleição, o presidente ou a própria oposição? Qual o seu parecer em relação a isso? Olha, Evandro, existe uma desconfiança considerável acerca do processo eleitoral brasileiro. Foi feita uma pesquisa recentemente, inclusive uma pesquisa muito simples, né, que inclusive eu mesmo questiono, foi divulgada aí nas grandes redes de televisão aqui do Brasil, que se fizeram uma pergunta muito simples para as pessoas: você acha o sistema brasileiro de votação confiável ou não? Era algo assim. E aí veio lá 30% desconfiam, né? 30% não acham confiável. E em torno de 55%, 58% acham confiáveis e os outros não responderam. Mas me parece um pouco genérico demais essa pergunta, porque se você perguntar assim, você acha confiável o sistema, a pessoa pode talvez achar que ela pode pensar no TSE. O TSE me parece uma instituição bem organizada, então eu confio. Não é uma pergunta específica que fala sobre o processo de apuração, o processo de consolidação do voto na urna, entende? É muito complicado. Então, assim, eu acredito, pelo que a gente conversa com as pessoas, que esse índice de rejeição ao sistema eleitoral atual, a falta de transparência, ela passa os 50%. Então, assim, mas vamos considerar o que tem na pesquisa. 1/3 da população desconfiando bastante das urnas, já é muita coisa. Então tem 1/3 descontente que precisa e que requer, que exige que haja mais transparência na apuração dos votos. Então, assim, eu acho que isso já seria suficiente, já seria elemento suficiente para o próprio Tribunal Superior Eleitoral chegar e dizer o seguinte: poxa, gente, a gente está tendo uma rejeição de 30% das pessoas que não estão confiando nas urnas. O que nós podemos fazer para tornar o processo mais confiável? Esse deveria ser o comportamento natural de quem preside, né, de quem governa essa parte do sistema de votação brasileiro. Então, assim, a desconfiança ela é factível, ela existe, né? A gente não pode afirmar, Evandro, e isso eu falo por uma opinião pessoal e também pelo que a gente também escuta das outras pessoas que estudaram o assunto, a gente não pode afirmar que não houve fraude. A gente não pode afirmar que houve fraude nas últimas eleições, seja para presidente, seja para governador, para eleições municipais, mas a gente não pode afirmar que não houve, porque justamente não existe um mecanismo hoje que possa registrar a ocorrência daquele número de votos, que é o voto impresso auditável, que era uma das pautas da manifestação de 2021. Então, eu acho que essa bandeira ela tem que continuar sendo defendida até o final. Agora,
Vai depender muito, Evandro. Essa é uma pergunta difícil de responder. Será que existe espaço para o candidato derrotado não aceitar o resultado das eleições? Vai depender muito da maneira como os grupos envolvidos no acompanhamento dos votos vão tratar esse trabalho, vão realizar esse trabalho até cair o último voto ser contado. Se isso for feito com uma transparência aparente, com uma relativa transparência, tenho certeza que ninguém vai questionar, e nem mesmo o presidente Jair Bolsonaro questionaria se por acaso perdesse. Ele mesmo já deixou claro isso. Agora, se for feito no meio de muito tumulto, no meio de tentar esconder, de tentar não ser objetivo na hora de transmitir o que aconteceu de fato naquela contagem dos votos, eu acho que daí a própria população vai ficar revoltada. Então, vai ser uma reação natural das pessoas querer mais explicações sobre o porquê que se chegou naquele resultado. Mas, assim, de maneira geral, o que se espera com a presença das Forças Armadas agora e com a vigilância muito mais ampliada da população nesse ano, Evandro, é que hajam eleições limpas, que inclusive é o que todos os candidatos acreditam. Cassiano, já começamos a ter o horário eleitoral gratuito, os partidos já se apresentaram, já mostraram inicialmente seus candidatos e também alguma coisa de plano de governo. Também tivemos debates, tivemos entrevistas sabatinas nas redes de televisão. Enfim, a campanha está no ar. O que lhe parece a campanha até o momento? Principalmente em relação à campanha nacional. O nível da campanha, o que se está se falando de propostas, como é que você avalia? Eu acompanhei pessoalmente o último debate, né, que foi realizado pela Rede Bandeirantes no domingo à noite, e o que a gente vê assim realmente é que a maneira como, primeiro, em função de ter muitos candidatos, né, disputando a eleição e respondendo a perguntas ali no debate, fica difícil, com um tempo de resposta também relativamente curto, fica difícil de os candidatos conseguirem explicar exatamente quais são as suas propostas para o país. Mas me parece muito claro que existe uma polarização, isso já vinha sendo inclusive apresentado, seja em pesquisa, seja nos próprios eventos que os candidatos vinham promovendo, né, na época em que eram pré-candidatos. A gente percebe que existe uma polarização clara vamos falar claramente, entre esquerda e direita, né? Entre o grupo representado pelo PT e o ex-presidente Lula e o grupo representado, então, pelo PL, né, e presidente da República, Jair Bolsonaro. Existe e isso é muito claro por quê, Evandro? Porque Jair Bolsonaro defende pautas que normalmente a direita defende, né? A defesa das liberdades individuais até a última instância, né? A defesa da posse de armas, a contrariedade ao aborto, a defesa dos valores familiares, uma série a propriedade privada, principalmente, né? Uma série de fatores que eles defendem. E a esquerda defende normalmente o contrário disso, ou pelo menos quer tentar flexibilizar aquilo que a direita estabelece como algo permanente. Então, eu vejo que está polarizado. Até o momento eu achei que não tem sido uma eleição agressiva, uma campanha agressiva, pelo menos nas primeiras 2 semanas de campanha não tem sido, mas esses ânimos devem se acirrar daqui para frente, principalmente também por causa que vai haver esses eventos de concentração e de reunião maior de público, né? E agora, na reta final, com a apresentação das pesquisas, os números vão oscilar. Candidato A pode cair, candidato B pode subir, e quando estiver chegando realmente num aparente empate técnico entre as duas candidaturas, aí sim é que os ânimos vão ficar à flor da pele, como numa final de Copa do Mundo, e não tem como evitar isso. Cassiano, nas manifestações que nós tivemos em Timbó, 2013, 14, 15, 16 e ano passado, enfim, todas que tiveram lá de 2013 para cá, sempre teve uma manifestação aqui em Timbó, Ordeira. Você acredita que essa é a orientação, que eu sei que você ajudou na coordenação dessas manifestações, sempre foi uma diretriz, né, de fazer uma manifestação ordeira, sem sujar a cidade, sem agressões? Vai continuar assim, com certeza? Sem sombra de dúvidas, Evandro. Todas as manifestações que foram realizadas em Timbó recentemente, elas foram pautadas na paz e na tranquilidade, sem a permissão de briga, sem a permissão de conflitos, né? Inclusive, isso vai se repetir nesse ano, tanto é que a própria Polícia Militar vai estar acompanhando o evento, né? Ela foi solicitada também, através de um ofício que nós protocolamos lá na PM, ela foi solicitada para estar monitorando
tanto a concentração como também a própria passeata, e assim como também os próprios agentes de trânsito, né? O próprio Demutran do município de Timbó vai estar também monitorando o evento. Então, as pessoas podem ficar tranquilas que não vai ser uma manifestação violenta, assim como nunca foi nas outras ocasiões, vai ser uma manifestação absolutamente pacífica, onde haverá a oportunidade das pessoas se expressarem como se fosse uma reunião de público numa praça. Então, para reforçar, para concluir nossa entrevista, eu queria que você falasse novamente da data, horário e como é que vai ser o roteiro lá para as pessoas já se organizarem e botarem na sua agenda para dia 7 de setembro estar então participando dessa manifestação. Certo. A manifestação ela vai acontecer, então, neste dia 7 de setembro, a quarta-feira, às 15 horas, né, às 3 horas da tarde, com essa concentração inicial na frente da Prefeitura de Timbó, onde as pessoas poderão chegar um pouco antes. Quem quiser vir um pouco antes já vai estar havendo um telão lá com as músicas e vídeos sendo reproduzidos, mas será feito então a partir das 15 horas oficialmente, em frente à Prefeitura de Timbó. E lembrando das 4 pautas da manifestação, Evandro. A primeira pauta, a comemoração dos 200 anos, né, do bicentenário da independência do Brasil e da defesa das liberdades individuais, que trata justamente da independência. Segundo ponto, a defesa à pátria, né, a pátria amada e defesa à bandeira do Brasil. Terceiro ponto, a defesa e a ênfase, né, na realização de eleições transparentes, que é o que a gente estava falando antes sobre o voto impresso auditável. E a quarta pauta, a defesa da democracia, né, do regime democrático e do fortalecimento das instituições, né, de maneira que as instituições tentem ser o máximo possível imparciais, né, e ficando dentro do seu limite constitucional. Então, isso aqui basicamente a gente vai defender e a gente pode resumir tudo isso ao quê? Liberdade. Então, a manifestação vai ser por liberdade. Então, reforço o convite a todos que querem estar participando, timboenses, pessoas, moradores aqui de cidades vizinhas também estão todos convidados a participar, né, dessa manifestação do 7 de setembro, que vai acontecer, então, em frente à Prefeitura de Timbó, a partir das 3 horas da tarde, na próxima quarta-feira, dia 7 de setembro. Contamos com todos vocês e vamos fazer aí com que haja uma nova independência do Brasil. Muito bem, este foi Cassiano Schneider, empresário, representante do Brasil 200, é um grupo de debates a nível nacional, que tem também seus núcleos regionais, como aqui em Timbó, que vai ser um dos organizadores, então, desta manifestação no próximo dia 7 de setembro, quarta-feira, às 15 horas, de frente à Prefeitura de Timbó, quando o Brasil estará comemorando os seus 200 anos da independência. Você também é convidado a participar deste evento cívico aqui no município de Timbó. Obrigado a todos e até breve.